Discípulos geram discípulos. Discípulos produzem discípulos. Discípulos dão à luz a discípulos. A grande pergunta que fazemos para nós mesmos, depois da ressurreição de Jesus, é esta: estariam os discípulos prontos para saírem definitivamente a campo para cumprirem a missão? Fico pensando numa escola de treinamento. Todos nós já sentamos num banco escolar, já fizemos um curso, ou vários cursos, chegamos ao final da etapa e aí nos perguntamos a nós mesmos, depois de tudo que eu ouvi, depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu ouvi, depois de tudo que eu aprendi, será que eu estou pronto para pôr em prática tudo isso? E às vezes bate medo, bate um receio, um friozinho na barriga. Eu tive o privilégio de ser orador de turma, tive o privilégio de ser paraninfo da turma, tive o privilégio de participar de culto de gratidão por mais um curso findo. E essa pergunta sempre ficou no ar. E agora? Daqui para frente, como será? Esta geração está saindo da escola, está deixando o curso, será eficiente na prática, no exercício de tudo aquilo que aprendeu? Com o tempo, a gente vê que muita coisa que a gente aprendeu, a gente põe em prática. E a gente vê que todo esforço valeu a pena. E os resultados são extraordinários. Estou pensando nos discípulos. 3 anos eles caminharam com Jesus. Ouviram tantos e preciosos sermões, lições de vida, Jesus andando por aqueles caminhos, andando por aquelas vilas, pelas cidades e até mesmo pelo deserto, entrando pelas casas, conversando com as pessoas, falando individualmente com os 12, falando às multidões, fazendo grandes sinais, maravilhas, operando milagres, restaurando vidas, salvando vidas. Os discípulos viram tudo isso, acompanharam o Mestre passo a passo, dia a dia. E agora? Estava findando o ministério terreno de Jesus. Ele já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado. Já tinha aparecido algumas vezes ao grupo, mas estava para voltar aos céus. E com os discípulos? Como ficaria esse momento em diante? A ressurreição trouxe à tona um sério problema que existia no grupo. E Jesus detectou de forma bem clara que apesar de tudo que eles ouviram, de tudo que eles viram, de tudo que eles aprenderam com Jesus, ainda havia um sério problema. Apesar de tudo isso, eles ainda não criam totalmente em Jesus.
Não no sentido de desacreditar dele, não no sentido de uma incredulidade, de não o ter como amigo, como um instrumento divino em suas vidas. Havia algumas coisas que ainda não estavam bem claras na mente e no coração deles, que tinha a ver com a pessoa e com a obra de Jesus. Até mesmo o fato da ressurreição ter acontecido de forma tão extraordinária, ainda pairava dúvidas nos corações deles sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus e sobre a própria realidade da ressurreição. E aí nós nos perguntamos, será que eles precisavam do quê? Precisavam de mais evidências de ser Jesus o Filho de Deus? Tudo aquilo que viram, presenciaram não era suficiente? Precisavam de mais manifestações do poder de Jesus? Será que eles não tinham visto ainda paralíticos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem, mortos ressuscitarem, famílias sendo restauradas? O que mais eles precisavam ter para perceber o poder de Jesus como Deus? Precisavam de mais entendimento da missão e suas implicações o tempo todo do ministério de Jesus. Jesus falou a missão que eles tinham de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus. Será que ainda não haviam entendido o conteúdo dessa missão, do propósito de vida deles? Precisavam de mais clareza sobre os recursos que eles teriam em mãos. Aquelas perguntas como: e se não formos capazes? E se na hora de eu falar com alguém as palavras não vierem? Se na hora que eu tiver de intervir numa situação difícil, se eu passar vergonha e eu me frustrar? E se na hora da dificuldade eu me afastar de novo, ter medo, me acovardar? Quais serão os recursos que Deus me dará? Se eu tiver de me dedicar a Ele tempo integral, de que forma eu vou comer? Como vou sustentar a minha família? Será que eles precisavam de mais tempo de treinamento para o serviço? 3 anos foram poucos. Sabiam de mais? Nada disso. Nenhuma destas coisas representavam de fato o problema que Jesus detectou no grupo dos apóstolos. A grande deficiência que Jesus percebeu neles era a falta de fé. Apesar de tudo, eles ainda precisavam de fé. De uma fé firme, forte, robusta, cheia de vigor, cheia de vida. Uma fé que fizesse crer tranquila e seguramente na pessoa de Jesus, como quem ele dizia ser, ou seja, o Messias, o Filho de Deus. Vejam alguns versículos onde essas dúvidas pairavam no coração deles. Só lembrando aquele texto de Lucas 24, quando já ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús.
Os discípulos caminhavam de volta de Jerusalém para a aldeia de Emaús, de cabeças baixas, em silêncio, tristes, sem forças, decepcionados. Jesus se põe no meio deles e procura saber a razão do abatimento. E os discípulos ainda chamam a atenção do viajante que se pôs no meio deles de forma até inesperada. O senhor, porventura, é o único que não sabe as coisas que aconteceram em Jerusalém? E Jesus lhes pergunta quais coisas. Então eles começam a descrever toda a expectativa que eles tinham em Jesus como Messias. Expectativa essa frustrada com a sua morte de cruz. Eles diziam: esperávamos que fosse ele a esperança de Israel, mas agora ele morreu. Diziam eles ainda: é bem verdade que algumas mulheres hoje de manhã foram ao sepulcro, viram o túmulo vazio, ouviram que ele havia ressuscitado. Não criam ainda em Jesus. Já tinham ouvido que Jesus havia ressuscitado, mas ainda não haviam crido nele. Apesar dos testemunhos das mulheres. Outra passagem é aquela de Marcos 16, 13 e 14. Aí. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas a estes dois não deram crédito. Falando dos mesmos discípulos de Emaús. Eles viram agora Jesus ressuscitado, quando Jesus entra na casa deles, ceia com eles. E foram falar aos 12. E ainda, apesar do testemunho também deles, somado ao testemunho das mulheres, o grupo de apóstolos ainda não deram crédito a eles. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Outra passagem, voltando para Lucas 24, de 36 até o 40, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, no meio dos apóstolos, e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Outra passagem é João 20, está na sequência desse mesmo contexto. Jesus aparece outra vez ao grupo. Na primeira vez, Tomé não estava presente. Agora Tomé está presente. Então ele não estava com eles quando veio Jesus. Versículo seguinte. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias,
estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Apesar de todas as evidências, ainda pairavam dúvida no coração dos apóstolos. E Tomé falou: se eu não vi com estes meus olhos e não botar o dedo, eu de modo algum acreditarei que ele está ressuscitado. E ainda, Mateus 28, 16 e 17. Este era o último momento de Jesus. O grupo dos apóstolos. A partir desse momento, ele subiria aos céus. No dia da ascensão, veja o que aconteceu. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Que coisa! Depois de tudo, eles ainda não creram. Depois da ressurreição, das vezes todas que Jesus apareceu perante eles, ainda tinham dúvidas. Será que é Ele mesmo? Será que Ele é de fato quem nós devemos crer? Nós também ficamos, por vezes, em situações distintas da vida, com esse mesmo problema de incredulidade. Apesar de tudo que conhecemos sobre o Senhor, apesar de tudo que já vimos, apesar de tudo que já ouvimos, apesar de tudo que já participamos, por vezes sobem dúvidas no nosso coração quando alguma situação aperta. E nos perguntamos: será que Deus é capaz? Será que Deus pode? Será que Deus cuida de mim? Será que Ele ainda me abençoa? Será? É o grande problema que Jesus detecta no coração do ser humano. A dúvida, a descrença, a incredulidade. Não estou falando daquela incredulidade que tira do homem a sua salvação. Eu estou falando da incredulidade de crer que o Senhor está sempre conosco. Estou falando da incredulidade de crer que o Senhor pode todas as coisas. Estou falando da incredulidade de não ver Deus agindo na própria vida. De achar que tudo está perdido, ou que tudo depende de nós. Se nós não fizermos alguma coisa, nada vai se realizar. Esta é a dúvida que muitas vezes nos impede de seguir em frente, de fazer a vontade de Deus. Queremos ter tudo sob controle. E quando não temos sob o nosso controle, duvidamos até da presença e do poder de Deus. É o que Jesus via no coração dos 11. O problema precisava ser tratado. Naquela ocasião mencionada de Jesus se pôr no meio
dos 2 discípulos de Emaús, Jesus expôs as Escrituras, mostrando que era necessário ele morrer na cruz, mas que ele ressuscitaria. Nem a exposição das Escrituras convenceu aqueles 2, porque ainda continuavam tristes e pensando, esperávamos que fosse ele a esperança, a redenção de Israel. Temos lido as Escrituras, mas muitas vezes elas não nos convencem diante da dificuldade tão grande que atravessamos. A censura não adiantou. Jesus se pôs no meio dos apóstolos, censurou a incredulidade deles, mas não adiantou, continuaram incrédulos. Só chamar a atenção deles não foi suficiente. As evidências também foi muito pouco. Jesus apresentou-se pelo menos 7 vezes aos 11. E eles ainda tinham dúvidas. Será que é Jesus mesmo? Será que ele ressuscitou? Será que ele morreu mesmo na cruz? Será que ele é o Messias? As evidências foi muito pouco. Portar-se como um deles também não foi suficiente. Diante dos 11, Jesus se pôs à mesa, comeu pão na presença deles, com os 2 discípulos de Emaús, quando estava lá na praia, depois daquele acontecimento da pesca. Jesus comeu com eles. Jesus mostrou seu lado ferido, as mãos e os pés, os lugares em que os cravos penetraram. Jesus era um dos deles, como eles, mas ainda assim não foi suficiente. Na ocasião lá da praia, quando Jesus pediu para eles, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles disseram nada. Jesus falou, então lança a rede do outro lado do mar, lado direito. Então eles vão, lançam a rede e colhem 153 grandes peixes. Mas ainda mais esse milagre não bastou para eles crerem. O que fez Jesus? Lucas 24, 45. Vamos ler esse versículo. Lucas 24, 45. A primeira coisa que Jesus fez para que eles pudessem crer foi abrir-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É isso que está escrito nesse versículo. Abrir o entendimento. A exposição tinha acontecido das Escrituras. Mas a simples exposição não tinha sido suficiente para eles compreenderem a palavra do Senhor. A palavra de Deus continua sendo pregada. Aqui mesmo em nosso país, um dos lugares que mais se prega a palavra de Deus, de todas as formas, em todos os lugares, com todos os recursos. Se fala das Escrituras o tempo todo, em todo lugar, de toda maneira. Mas uma coisa é certa: se Deus não abrir o entendimento, o ser humano não consegue crer nele. O apóstolo Paulo, refletindo sobre isso, ele disse que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, porque elas não se discernem humanamente falando. Não é o fato de simplesmente pegarmos a Bíblia e começarmos a ler. Poderemos até ter um entendimento intelectual disto, mas a compreensão espiritual só é dada pelo próprio Deus. Jesus, então, começou a abrir um entendimento dos apóstolos. Começou a abrir o entendimento dos discípulos, dos seus seguidores.
começou a operar com graça e com poder na mente e no coração deles, fazendo com que as palavras deixassem de ser meras palavras e começasse a queimar na mente e no coração deles como palavras verdadeiras de Deus. Aqueles dois, um disse para o outro, depois de Jesus ter aberto o entendimento deles, porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Ardia o coração. A simples exposição não foi suficiente, mas quando ele abriu o entendimento, ele disse, puxa vida, por que nós não conseguimos compreender? Era necessário ele morrer na cruz. Era necessário ele padecer na mão dos homens. Ele morreu de fato, mas ele ressuscitou e agora nós compreendemos que tudo que os profetas disseram acerca dele aconteceu. Jesus é o Messias, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Jesus abriu-lhes o entendimento. Outra coisa que fez Jesus, passou então, depois do entendimento deles ter sido aberto, ele passou a conscientizá-los de que agora os discípulos eram suas testemunhas. Lucas 24, 48. Vamos recordar este versículo. Lucas 24, 48. Jesus tinha dado uma missão. Deixou bem claro durante o ministério terreno. Mas depois da ressurreição, os discípulos ainda estavam dentro de casa, do cenáculo reunido, com medo dos judeus, com medo também de serem apanhados, de serem presos, de serem torturados, mortos, estavam trancados. Jesus abriu o entendimento e disse que não iria acontecer nada disso com eles naquele momento. Em vez de estarem trancados dentro de casa, eles deveriam estar lá fora. Porque eles eram testemunhas. Vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas das palavras que ele ensinou e das obras que ele realizou. Testemunhas da morte, testemunhas da ressurreição. Agora, como testemunhas, vocês devem dizer para os outros tudo aquilo que vocês aprenderam. Conscientizou-os de que eles tinham a missão de pregar o Evangelho. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Como se estivesse dizendo para eles, não continuem aqui dentro. Vão por todo o mundo, por todo canto que puderem. Em todo o tempo. E preguem o Evangelho. O Evangelho não era pregar uma nova religião, mas pregar a verdade sobre Jesus. Jesus também os conscientizou de que deveriam fazer outros discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eles eram discípulos de Jesus. Jesus disse, vocês têm agora uma missão. São minhas testemunhas e devem pregar o Evangelho a toda criatura. Agora vão e façam outros discípulos, outros seguidores, outros que creem em mim, que me obedecem e que fazem as obras de Deus. Não seriam trancados dentro de casa com medo das pessoas e dos acontecimentos que eles realizarem uma missão.
mas seria indo. Tendo contato com quantos fossem possível, anunciando o Evangelho e fazendo novos seguidores de Jesus. Mas ainda assim havia uma terceira coisa necessária, além de compreensão e de conscientização. Eles precisavam do cumprimento da promessa. Jesus prometeu, quando disse que estava na hora dele voltar para a presença do Pai, mas ele deixaria com os discípulos o Espírito Santo. Antes de voltar para a presença do Pai, Jesus fala: vocês não saiam de Jerusalém sem que primeiro recebam a promessa. Falava do Espírito Santo. Eles ficaram ali. E 10 dias depois que Jesus voltou aos céus, ou seja, no dia de Pentecoste, o Senhor derramou sobre eles o Espírito Santo. Atos 2 descreve isto. Derramou sobre eles o Espírito Santo. Era o poder que eles precisavam. Era a capacitação do alto que eles necessitavam. Era daquele empurrão para fora que era necessário para que eles então se tornassem verdadeiros discípulos, pregadores do Evangelho, testemunhas autênticas da pessoa, da obra de Jesus. O Espírito Santo baixou sobre os discípulos. Além dos 11, estavam reunidos outros, chegando ao número de quase 120 pessoas naquele dia. Todos foram cheios do Espírito Santo. E a manifestação das línguas indicava exatamente o que Jesus havia falado para eles. Eles deveriam pregar o Evangelho em todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. As línguas indicavam esse alcance, a natureza do Evangelho em todo o mundo, para todas as nações, fazendo discípulos de todas as tribos, de todas as culturas, de todas as línguas, de tudo, mais diferente possível daquilo que era comum para eles. Todos ficaram atônitos com a grande manifestação dos céus baixando até eles. E aqueles outros que viram tudo isso, mas não haviam compreendido nada disso, eles perguntaram agora para os 11, e agora o que vamos fazer? Jesus falou agora, Pedro, agora se coloca em pé, no meio dessa grande multidão, de forma diferente de todas as vezes que Pedro havia se colocado em pé e falado em nome dos 11. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: irmãos, é necessário que cada um de vocês se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Então, a dívida será cancelada e o refrigério dos altos céus virá em cada coração. O próprio Espírito começou a operar através das palavras de Pedro. E houve uma grande manifestação de salvação naqueles dias. E as pessoas foram se rendendo, foram se prostrando aos pés do Senhor Jesus. De forma que quase 3.000 pessoas naquele dia se converteram pelo poder de Deus manifestado naquele lugar,
através da instrumentalidade dos apóstolos, que agora estavam cheios do Espírito Santo. O livro de Atos é extraordinário para mostrar esta nova etapa na vida dos apóstolos. Pedro cheio do Espírito, João cheio do Espírito, os outros apóstolos cheios de Espírito. Mais tarde, entre os convertidos, pessoas agora cheias do Espírito, pregando, fazendo discípulos, indo por toda parte. E o Senhor foi operando salvação na vida daqueles que ouviam a palavra e se rendiam aos seus pés. Como Jesus tratou o problema? Abrindo o entendimento, conscientizando da missão e dando poder. Só autoridade não é suficiente. É preciso poder. Eles tinham recebido autoridade para pregar o Evangelho, mas agora eles recebem também o poder. Poder não deles, mas o poder do Espírito. Para que quando eles falassem, Deus produzisse novo nascimento na vida dos ouvintes. O cenário mudou. Os discípulos cheios de fé pregavam com poder e entendimento. O final do capítulo 2 mostra que agora eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Viviam em comunidade, na dependência de Deus, de tal forma que nada faltava no meio deles, porque um ajudava o outro. Faziam discípulos de todas as nações. E é extraordinário o versículo 47, quando diz: e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O poder de fazer novos discípulos não era dos apóstolos. Não era de cada novo convertido. O poder continuava sendo de Deus. Só Deus podia abrir o entendimento e amolecer o coração. Só Deus quem podia dar o novo nascimento. Só Deus podia salvar. Mas eles eram instrumentos agora dessa mensagem de poder, dessa mensagem de salvação. E eles foram fiéis ao Senhor, e o Senhor foi fiel em acrescentar dia a dia à comunidade os que iam sendo salvos. Durante pouco mais de 3 meses, nós estudamos essa série de estudos sobre como exercer o discipulado com eficiência. Como Life, nós também queremos fazer a vontade de Deus e temos a mesma missão que o Senhor deu aos apóstolos. Como exercer o discipulado com eficiência? Nós estudamos 9 princípios de ações. Primeiro, atrair a atenção das pessoas. Segundo, gerar confiança no que faz. Terceiro, deixar-se transformar pelo poder do Espírito. Quarto, ter vontade de aprender cada vez mais. Quinto, posicionar-se corajosamente como discípulo. Sexto, confiar totalmente no Mestre. Sétimo, aprender com os erros. Oitavo, orar corretamente. Nono, desviar-se dos perigos à nossa volta. Todos princípios de ações. Maneiras de nós fazermos o nosso trabalho com eficiência, com resultado. Podemos também fazer uma constatação. Se nós nos dedicarmos a fazer o trabalho, seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Não
portando um crachá de identificação, uma camiseta que nos indica que somos discípulos de Jesus. Mas vimos duas maneiras de sermos reconhecidos como discípulos dele. Primeiro, se tivermos amor uns pelos outros. E segundo, pelos frutos produzidos. É a nossa maneira como nos relacionamos uns com os outros, inclusive com aqueles que ainda não são discípulos. E pelo trabalho produzido correspondente com o trabalho que o próprio Deus faz conosco. É hora de fazermos com os outros. Duas advertências recebemos. A primeira, quando no exemplo de Pedro, o Senhor nos mostrou que por vezes nós passamos pelo teste da peneira. O inimigo nos testa e bota pedras para que tropecemos nelas. E ele chega diante do Senhor e diz: eu vou peneirar essa vida, eu quero ver se ele está pronto mesmo ou não. Quero ver se ele está firme ou não. Quero ver se ele é leal ou não. Quero ver se ele é capaz ou não. Quero ver se ele tem coragem. O inimigo pede autorização para o Senhor para dar uma peneirada na nossa vida. Porque ele acha que nós não seremos capazes. Ele acha que nós vamos falhar. Ele acha que nós seremos desleais. Ele acha que nós continuaremos incrédulos. Mas o Senhor disse para Pedro: eu roguei por ti. Ele pode peneirar a sua vida, mas eu intercedo junto ao Pai pela sua vida. Eu garanto. A minha presença e a minha obra no coração garante que você não vai falhar, que você não vai tropeçar, que você não vai desistir. A segunda advertência: nós corremos constantemente o risco de falhar. O exemplo do próprio Pedro. Nessa mesma circunstância, onde o Senhor disse que o diabo estava ali peneirando a sua vida, e Jesus falou: eu vou rogar por ti. Pedro falou: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus falou: Pedro, calma. Esta noite ainda você vai me negar 3 vezes que me conhece. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E bateu todo aquele abatimento por ter sido falho, desleal, infiel para com o mestre. Pedro falhou bastante. Mesmo sendo um discípulo, um apóstolo, nós também falhamos. E vamos cometer uma porção de erros dentro do nosso propósito de fidelidade ao Senhor, de obediência ao Senhor. No entanto, o Senhor quer que nós saibamos que Ele está conosco sempre. Vamos falhar, mas Ele, com as suas mãos na nossa direção, Ele está pronto para nos ajudar, para nos pôr de pé de novo, para nos encorajar. Siga em frente. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E o próprio João aprendeu que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé no Senhor. Finalmente, eu digo, cheios de nós mesmos, só mostraremos nossa incredulidade. Mas se nos deixarmos ser plenos do Espírito, Ele nos dará fé e a compreensão necessária do que precisamos saber. Nos motivará diariamente quanto à missão que devemos realizar. E ainda, nos capacitará completamente com grande poder. Resultado de tudo isto? O Senhor acrescentará à igreja, dia a dia, os que vão sendo salvos. O Senhor tem
feito de nós seus discípulos. E Ele espera de nós que possamos produzir outros discípulos, gerar outros discípulos, que não serão melhores nem piores do que nós, serão semelhantes a nós, que também precisam aprender a confiar, a depender, a esperar no Mestre o tempo todo. Eu espero e oro a Deus que este tempo tenha sido um tempo de aprendizado, de crescimento, e que nesta hora que nós simulamos a um final de curso, quando bate em nós aquele friozinho da barriga e agora seremos capazes, que a gente possa ter a certeza de que sozinhos não seremos capazes, não. Mas capacitados pelo poder de Deus, Ele nos fará triunfar na missão. Seremos eficientes no ministério. E seja assim. Amém?